Direito. Olá, irmãos e irmãs, boa noite, sejam muito bem-vindos ao grupo Combatentes do dia de hoje. Boa noite, que a paz de Deus esteja contigo. Como você está? Coloca aqui, por favor, a sua saudação, a sua intenção, aquilo que vem no seu coração. Você é convidado a dividir conosco. A gente vai aqui, então, iniciando os trabalhos de hoje do grupo Combatentes. Claro, como sempre, compartilhando inicialmente, aguardando as pessoas chegarem. Ao passo que você que for chegando, vai colocando a sua intenção, vai registrando a sua presença. O Emílio Girão, seja muito bem-vindo, irmão. Deus abençoe. A gente vai aqui, então, se somando para juntos, então, estarmos aqui hoje no grupo Combatentes. Péricles, bem-vindo, Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Ô, saudade de vocês. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô com saudade daquele nosso aquecimento, aquela música de louvor, aquele abraço. Eu penso que nesses tempos, até aquele pessoal que ficava com preguiça na cadeira, tá com saudade. Não é não? Diga aí. Dá uma saudade boa. Mas, como diria Nelson Corrêa, só se tem saudade do que é bom. E de cada tempo nós vamos tirar o melhor proveito. Esse é o tempo da graça, é o tempo propício e a graça que Deus tem para nós hoje, nós não podemos desperdiçar. Você aceita esse convite? Não desperdiçar a graça que Deus tem para nós no dia de hoje. Pode falar, não. Pode falar, pode falar, eu vou aqui lançando, tá pode. Enquanto o Cristo está colocando aqui o tema, tá? Nós vamos recebendo os nossos irmãos do grupo Combatentes na Oração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse tempo é um tempo muito exigente, né? Onde nós vamos colocar em prática muitas daquelas coisas que nós víamos na teoria, né? Nós falávamos de fé, agora nós temos que exercitar a fé. Nós falávamos de ter confiança, agora nós vamos colocar em prática essa nossa confiança. Esse é um tempo que os filhos de Deus são chamados à luz. Vamos exercitar isso, sermos luz, sermos serenidade nesse tempo que é um tempo de aflição, de desespero, né, de muitas discussões, as pessoas estão aí envoltas em muitos conceitos, né, estão aí sobrecarregadas de tantas coisas, né, de tantas tribulações, estamos vivendo um momento, né, de pandemia, estamos vivendo um momento de crise política, e tudo isso nos afeta. Nós não vamos negligenciar o contexto, mas Deus sabe o contexto em que vivemos, Deus sabe como vai o nosso coração, e por isso mesmo, esse tempo é tão importante, de nos colocarmos na presença de Deus. Nesse exato momento, quando nós nos sentamos aqui, eu estava dizendo para o Cristo que parece que nós estamos vivendo uma experiência. Sabe aqueles experimentos que colocam os ratinhos para serem estressados? Eu não sei você, mas eu acho que na maioria das famílias, né, nós estamos vivendo essa realidade, uma realidade difícil, de muitas tarefas, né? Parece que vem um cientista, olha e diz assim, vamos ver quanto eles aguentam mais, né? Mas, por isso mesmo, temos que ter a clareza de parar, de nos colocar diante de Deus e ter olhos espirituais para esse momento. Então a gente acolhe todo mundo, a gente não vai poder dizer o nome de todo mundo, porque chegou muita gente, graças a Deus. Oh, que bom, né? Chegou todo mundo na mesma topic, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então a gente acolhe todo mundo que se faz presente hoje conosco. Deus abençoe. A gente aqui no Grupo Combatentes tem essa história, esse histórico, né, dos ciclos temáticos. E hoje, aqui à distância, a gente termina um ciclo temático, o ciclo E Disse Jesus. Mas para bem começarmos nosso encontro de hoje, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu convido você, assim, inicialmente, a fechar os seus olhos onde você estiver e a pedir sobre você, sobre sua vida, sobre o seu coração, sobre sua mente, sobre sua casa, o Espírito Santo nesta noite. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos prepara, acalma o nosso coração, baixa a nossa rotação, diante de tantas atividades, Senhor, que temos feito, de tantas coisas que podem estar nos tirando a paz. Neste momento, Senhor, com teu Espírito, vem nos acalmando, vem nos centralizando, vem diminuindo a nossa frequência cardíaca, vem baixando a rotação de nosso cérebro, para que nós possamos, assim, de forma tranquila, mansa, calma, entrarmos em sintonia contigo. Nessa sintonia, convide o Espírito Santo para a sua mente, para o seu coração, para todos os ambientes da sua casa, para todos os membros da sua família. Vem, Espírito Santo, tocar, despertar cada coração para a tua verdade e para a tua vontade. Vem, Espírito Santo, nos conectar uns aos outros. Deus sempre quis que estivéssemos conectados em um só Espírito. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E você, na sua casa, não se sinta só. Estamos unidos no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, que nos faz corpo, que faz unidade no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora e sempre. Amém. Amém. Então, como eu tenho dito no estudo bíblico, a gente forma uma corrente de oração. Se você precisa, se você quer colocar, durante o grupo, você vai colocando aqui nos comentários a sua oração, o seu pedido, e aí certamente nós assumimos o compromisso de estarmos rezando por todas as intenções que vão sendo colocadas, combatentes e aceite. Combate é pela oração, combate é pela fé. Então, a gente, como eu dizia, a gente vai então encerrar o ciclo temático que disse Jesus. Ele teve 7 temas, esse é o último que a gente tinha pensado. É verdade que nesse caminho a gente teve algumas interrupções, seja por conta da Semana Santa, que é um tempo que exige uma reflexão própria, seja por conta da nossa necessidade de falar um pouco sobre aquilo que estamos vivendo hoje, reflexos de tudo isso. Mas a gente retoma o ciclo temático para encerrá-lo e já nos preparar para o próximo na terça-feira que vem. Não é? Então, assim, quis Deus, né? E aí quem acompanha o estudo bíblico vai achar isso muito engraçado. Quis Deus que nós mexêssemos um pouco nos temas e o tema para hoje ficasse este, que está em João capítulo 6, versículo 53. E aonde é que está a providência e a curiosidade? Eu vou compartilhar com você agora o curioso. Hoje nós fizemos o estudo bíblico. E qual foi o intervalo do estudo bíblico de hoje? Olha aí. João 6, 41 a 58. Quer dizer que hoje, quem esteve à tarde no estudo bíblico, quem vai assistir depois, seja pelo YouTube ou pelo grupo do WhatsApp, nos viu refletindo sobre o tema que também coube hoje ao Combatentes. Não é? E eu fico imaginando isso, porque a gente não acredita em coincidência, a gente acredita em providência. Tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje. Então pega a sua Bíblia e acompanha conosco João, capítulo 6, versículo 53. E disse Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E do que é que essa palavra nos fala? Essa palavra nos fala da centralidade na nossa fé, mas também em nossa igreja,
de Jesus eucarístico. Jesus se dá a nós e se apresenta a nós de duas formas, são duas vias, presentes de forma rica na Santa Missa. A forma da palavra, e é esse encontro que a gente tem divulgado, rezado, pregado junto, o encontro com Jesus palavra e Jesus eucarístico. E essa palavra fala exatamente de Jesus eucarístico. E aí é importante pensar do contexto, né? Para nós, a igreja que nasce em Pentecostes, igreja que vem aí da sucessão apostólica, para você e para mim que crescemos, nós crescemos, nascemos para o mundo com o entendimento de que a Eucaristia é tranquilo. Agora imagina para aqueles discípulos que estavam com Jesus. Para aqueles discípulos que estavam seguindo um homem. Era um homem, claro. Acreditava-se que era um profeta poderoso. Alguns até diziam lá que podia ser o Filho de Deus, podia ser o Messias, quem sabe. Eles seguiam um homem. E um belo dia, depois de multiplicar os pães, eles comerem e encheram o bucho, esse homem diz, olha, seguinte, o pão que eu dei ali tem nada a ver. Porque eu sou o pão da vida. Na verdade, eu sou o pão. E, veja bem, tem que comer a minha carne. Tem que beber o meu sangue. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Não vai entrar no reino dos céus. Mas quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, esses aí, eu vou ressuscitar no último dia. Jesus disse assim, olha, a minha carne representa o pão. O meu sangue vai ser simbolizado no vinho. Não, ele disse, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Lá na frente ele fala assim, ó, porque a minha carne é verdadeiramente uma comida. E o meu sangue, verdadeiramente uma bebida. E quem comer da minha carne, repete, e beber do meu sangue, este eu ressuscitarei no último dia. Aí os caras entram em colapso. E assim, o interessante dessa passagem, assim como nós não prevíamos que esse ciclo temático, né, e disse Jesus, ia coincidir com esse momento, isso quer dizer o quê? Que o pensamento de Deus está acima dos nossos, né? Os nossos planos não alcançam a magnitude do que Deus quer, do que Ele planejou. Né, o que o Christian coloca na sequência, né, ou seja, eles entraram em parafuso, porque eles estavam compreendendo que se não comer a minha carne, se não beber o meu sangue, era literal. Né? Então, na sequência, eles vão apresentar uma resistência, não, ele está pedindo demais de nós. Né? E nós, quantas vezes, estamos assim diante de Deus? Não entendemos qual é a vontade de Deus para nós no dia de hoje, porque não alcançamos aquilo que Ele está propondo, tá? E isso vai para todos os âmbitos da nossa vida, né? O que é que Deus está dizendo para nós no dia de hoje? Qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser o nosso posicionamento, tá? E aí, para isso, né, eu queria propor uma palavra para complementar. Tá? E você vai pegar aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, irmão, coloca aqui. Opa. Na hora, né, diga assim. Para você ruminar ao longo dessa semana, né, como essas palavras conversam, como elas dialogam, como elas nos traçam um panorama do convite que Deus nos faz nesse tempo. Capítulo 13, do versículo 11. Peraí, estou aqui, estou atravessado. Vai dar certo. Todos nós estamos muito atravessados. 1 Coríntios, capítulo o quê? 13. 13. Versículo 11 ao 13. 11 ao 13. Pronto.
Encontrou você também? Se não localizar agora, não se preocupe, já está anotado aqui na sequência e você vai poder ruminar ao longo dessa semana. Versículo 11. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, assim como os discípulos não entenderam a colocação de Jesus e apresentaram resistência diante do convite, nós hoje somos como Paulo na sua carta aos Coríntios, quando ele diz que hoje nós vemos como se olhássemos por um espelho. Olhe quantos conceitos são apresentados para nós hoje, tentando explicar o que o mundo vive, o que as pessoas vivem, o que vai ser o mundo pós-pandemia, o que é a humanidade, o que levou a humanidade a esse lugar. Enfim, são muitos os caminhos, são muitas as reflexões. Mas hoje o nosso convite é um convite de nos lançarmos na confiança, né? Aquela confiança, já diria um santo, que a gente coloca o pé e depois Deus coloca o chão, né? O convite que nós meditamos ao longo dos últimos encontros, inclusive eu me lembro da partilha do nosso irmão Duda Junqueira. Duda, seja muito bem-vindo, né? E aí, para quem viu o último encontro e a partilha do Duda, ele partilhou conosco uma das suas experiências da juventude, né? Uma experiência de se colocar confiante nos braços de Deus, mesmo sem entender. É essa experiência de que nós nem sempre vamos entender o que é que está se dando, o que é que está acontecendo. E manter a serenidade, manter a calma, manter os olhos fixos no Senhor é o grande desafio, é o grande convite e é o grande segredo. Porque vão se levantar 1000 vozes ao nosso lado, dizendo quais devem ser as nossas posturas, né? Assim como vocês, nós temos sido convidados a ficar num turbilhão de atividades e nós temos que olhar para o Senhor. Manter os nossos olhos fixos no Senhor sobre este tempo. É um tempo, como diria Paulo, aí vou repetir, hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face, né? Ou seja, muitas vezes nós não compreendemos, né? São muitas as tribulações, é muito estresse, são muitas atividades. O mundo parece que está no furacão e nós estamos nos deixando levar por essa dinâmica. Essa dinâmica que muitas vezes nos tira, inclusive, da vontade de Deus. Então, meu irmão, hoje o convite para mim e para você. Não deixemos de olhar para o Senhor. Mesmo quando nós não estamos compreendendo o que o mundo está vivendo, quais são todas essas coisas, quais são todos esses apelos. E aí Maria, né, no seu chamado, e aí você vai ver em quase todas as pessoas que se colocaram diante de Deus, há um momento em que não se entende, né? Maria, quando recebe a anunciação do anjo, ela diz, como se dará isso se não conheço homem algum? Né? Aqui o Paulo vai dizer, né, hoje vejo confusamente, né, tantos santos, eles se colocaram diante de Deus em alguns momentos e não sabia qual deveria ser a sua postura, a sua resposta, a sua conduta. Então hoje, principalmente, o nosso convite é esse convite de confiança, né? E voltando para a partilha do Duda, né, ele partilhou conosco, né, que foi chamado a servir o exército no momento que tinha deixado tudo na vida dele para entrar na comunidade Canção Nova, né? Ainda tentou desviar o caminho, né, tentar encontrar autoridades que o dispensassem do serviço militar,
Mas isso não aconteceu. E ele disse, então eu fui, mesmo sem saber o que estava acontecendo, não estava entendendo porque eu estava ali, o que eu estava fazendo ali, e ele foi, né? E ele dizia assim, tem um trecho que eu acho muito interessante, né? Inclusive não tive a oportunidade de dizer pessoalmente. Ele disse assim, se eu dissesse que estava tranquilo, estava mentindo, né? Estava nervoso, estava ansioso com todas aquelas coisas. E nós podemos estar, né? Ou seja, seria retirar o nosso lado humano se dizemos que não temos dúvida, que não sentimos medo, que as coisas não nos abalam, né? Mas aí é que está o grande segredo. Apesar das nossas dúvidas, apesar de não vermos o chão antes de colocarmos o pé, a confiança está em manter os olhos fixos no Senhor. E assim como o Duda disse semana passada, né? Mas eu estava ali e fui confiando em Deus. E para quem não viu, né, o encontro passado, ele disse que aqueles rapazes foram chamados a uma sala à parte e depois de assistir a uma palestra, um filme, eles foram dispensados por excesso de contingência, né? Então, se foi um teste, ele passou, né? Ele estava ali confiante, apesar de não saber o que estava acontecendo. Maria deu o seu sim, apesar de não saber como se dariam essas coisas, né? Mas como vai acontecer, né? Então é normal, é da nossa humanidade. O como é normal, é da nossa humanidade, nós não precisamos negar a nossa humanidade, mas precisamos sim dar um passo além da nossa humanidade, da nossa desconfiança, do nosso desespero e das nossas aflições. E um passo além é confiarmos na ação seguinte, que será a ação do Senhor sobre as nossas vidas, né? A ação seguinte de Maria foi dizer o seu sim, sim, faça-se em mim, segundo a sua vontade. Qual vai ser a sua ação? O que você precisa responder no dia de hoje? Aí é com você e Deus. Eu estava lembrando de uma imagem, não consigo postar aqui porque vai ter que tirar e pode dar um bug aí na coisa. A gente pode incluir depois. Mas uma imagem que era assim, era de uma coruja, até abri aqui no outro computador. Diz assim, se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Isso é a verdade do processo, né? Ansiedade, insegurança, incerteza fazem parte da condição humana. E não é porque a gente é cristão que a gente é furtado dessa condição humana. Então a gente está exposto a essas intempéries todas. E aí eu falo a gente mesmo. Nós também estamos, todo mundo está exposto às próprias intempéries da vida. A diferença, o que pode nos diferenciar, é o fato de que nós tentamos colocar Deus no centro. Em nossas ansiedades, em nossos medos, em nossas incertezas, em nossas raivas, em nossos erros, a gente tenta parar e dizer, peraí, né? Como é que Jesus reagiria? Qual seria? Ser cristão é basicamente isso. Como disse o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, fazer o que Jesus faria, viver como Jesus viveu. Simples assim, é só isso, né? Aí eu fiquei lembrando aqui, você estava lendo essa parte aí do Paulo, que ele fala que só 3 coisas vão restar, né? Eu lembrei das quermesses que a gente ia para o interior às vezes, aquelas coisas assim que muito tiver junto, né, para rezar. Amor. Tem que falar, cara. Não, sempre tem um momento causos do interior. É o momento, né? A palavra verbo, você traduz aí para a linguagem que você acha mais oportuna, né? A melhor idade. Mas continue. Aí ele, que o povo juntava, que a senhorinha dizia assim, né? Uma música que diz assim, eu confio em Nosso Senhor, com fé e esperança. Eu confio em Nosso Senhor. Tem que fazer a entonação, senão não vale, viu? Essa aqui, ó. Fé, esperança e amor. Essa é a original, viu? Essa é clássica. E é isso, eu confio em Nosso Senhor com fé, esperança e amor. A última coisa que vai resistir é o amor. Portanto, quando Jesus, voltando ao primeiro tema, ao primeiro texto, diz, olha, o meu corpo, a minha carne,
é verdadeiramente uma comida, o meu sangue, uma bebida, ele estava colocando no centro da nossa fé a Eucaristia. Aí você fala assim, Cristian, mas tu vai falar disso hoje, nesse tempo, que a gente está fechando aí um mês sem missas presenciais. É exatamente isso que eu estou falando para você. Né? E eu preciso agora ser muito sincero. Né? Tem gente agora morrendo dos bofs. Ai, meu Deus. Mas não ia na missa. Sim. Não ia na missa. A expressão se enforcando no pé de alface. Não ia na missa. Ou quando ia, chegava atrasado. Chegava depois do evangelho. É assim mesmo, descarado. Agora esse papo de que bom que tá assim, sabe por quê? Porque, gente, é a oportunidade da gente colocar as coisas em seus lugares. Sabe aquela expressão que diz assim, olha, a gente só dá valor quando a gente perde? Pois bem. Infelizmente, né? Pois bem. Está sendo nos dada pela providência, pela misericórdia, a oportunidade da gente perder sem perder. Como diz a canção, né? Perder para ganhar. Porque assim, se a gente voltar, depois dessa quarentena, desse isolamento social, né, cristãos mais voltados ao sentido verdadeiro da Eucaristia, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Minha avó, olha, os causos, né? Os causos. Não, vou contar não. Vou contar, não. Agora não, agora começou. Não, começou. Então, pronto, se ele não contar agora, tem que contar na próxima vez, tá certo? Combinado? Porque isso é a maldade. Mas, enfim, a gente precisa entender que Deus tem uma pedagogia própria. Então, assim, a pedagogia de Deus nos ajuda. Quantas pessoas despertaram para coisas que eram supérfluas, né? Para coisas que eram fúteis, né? Eu estava lendo essa semana um artigo que está falando dos impactos na humanidade após o período pós-pandemia, né? O que é que se espera, né? Sobre as condutas, sobre o que é essencial, sobre o consumismo, sobre uma série de coisas que muitas vezes a gente se deixa envolver e não percebe, porque são hábitos cristalizados, naturalizados. É assim, é tão natural, mas olha só, aquele monte de roupa que a gente comprou, tá tudo guardado, ninguém vai ver. O carro novo não sai da garagem. Ela fica brigando porque usa a camisa 4 vezes no estudo bíblico. Você seguida, pensa que é um vídeo só. Não tô brigando. Assim, só para ele alternar, que é para vocês não se confundirem, né? Mas essa coisa de cérebro de mulher, né? Que é detalhe. Deus mora nos detalhes, né? Vai entender. Mas, enfim, voltando para a pedagogia de Deus, né? Se tem impactos na sociedade pós-pandemia, nós também podemos tomar isso para nós, né? De que servirá essa pandemia se eu não me tornar uma pessoa melhor, se eu não olhar para este momento com olhos espirituais, se eu não aceitar os convites que Deus tem para mim a cada dia durante esse tempo, tá? Então vamos ter esse olhar, né? Despertar para este mundo espiritual antes que seja tarde. Deus nos deu uma excelente oportunidade de sentirmos falta da Eucaristia, sentirmos saudade da adoração, né? Outro dia eu estava vendo no Facebook a pessoa dizendo assim, olha, quando terminar, me chame até para a reunião de Tapaué que eu vou, tá? Então imagine nós, se nós pegarmos essa frase e colocarmos dentro de um contexto espiritual. Tá? Então Deus nos chama, Deus nos colocou recolhidos em nossas casas, mas que seja de fato um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo que nós possamos exercitar tudo aquilo que a gente viu na teoria por tanto tempo, né? Exercitar a fé, a confiança, se colocar diante de Deus, se colocar em espírito e em verdade. Para que você que perdeu essa aula sobre o Espírito em verdade. É a sua verdade, é a minha verdade, é como nós estivermos. A gente vai se apresentar diante de Deus dentro da nossa realidade e com autenticidade. Não importa você dizer palavras bonitas, se não é o que você está vivendo, né? O que Deus quer é um coração sincero, onde Ele possa repousar. Tá? Então vamos exercitar isso durante esse tempo. E mais, para você pensar antes de rezar. O que nesse tempo houve de ganho na sua vida espiritual? Que antes de dizer que não tinha tempo. Ah, não, trabalho demais, muito difícil, tem uns trabalho para fazer. Está em casa. E aí? O que mudou? Ou agora vai ter que cair a máscara?
Dá tempo. Sabe? É preciso que a gente entenda e se reveja. Né? Esse é um tempo oportuno para a gente visitar as nossas verdades. Quantas coisas a gente estava colocando no centro que são periféricas e quantas coisas estavam na periferia que são centrais. E você usava subterfúgios, você usava desculpas. Mas esse tempo em casa fez as suas desculpas irem para o ralo. Porque você tem tempo, mas você não está rezando direito ainda. Então, aproveita, sabe? Aproveita para rezar mais, para fazer o teu estudo bíblico, para rezar o teu texto, para adorar o Senhor. Sim, adorar o Senhor, exatamente isso. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, como disse a Soraya. Né? É tempo da gente nos preparar, porque assim, deixa eu falar para você com muita clareza. Você que é cristão católico. Quando a pandemia passar, pronto, seus problemas acabaram. Eu digo para você, não. Não. Quando essa pandemia passar, para nós cristãos, os desafios ainda serão maiores, porque o mundo caminha cada vez mais em um processo de descristianização. Não se iluda. E nós precisamos usar esse tempo como um tempo de concentração, uma pré-temporada, para falar igual do futebol, uma pré-temporada, um tempo de preparo. É aquele momento onde você consegue aliviar um pouco o ritmo para tomar fôlego e dar o sprint final. Se você não fizer isso agora, se eu não fizer isso agora, se eu negligenciar isso agora, vai dar ruim. Então, aproveita esse tempo como um tempo para misericórdia. Cristian, mas com a misericórdia tem gente morrendo. É a pandemia, sim, fato, é verdade. Não estou minimizando isso, nem muito menos menosprezando de ninguém. Mas o Senhor consegue agir em todas as situações. Então, para você, se a gente tivesse trabalhando, a gente ia parar? Se fosse uma situação, o mundo parava, o mundo teve que parar. Pararam as máquinas, pararam as empresas, parou o comércio, parou tudo. Só não parou a saúde. Que ela está sobrecarregada. Então, que nós possamos viver bem esse momento. Né? Que o Senhor consiga aprimorar o nosso olhar para além das aparências. Né? Que nós consigamos acreditar que sim, no final, o amor permanecerá. E como eu falei em 1 João, Deus é amor. Então, quem vai permanecer até o final é o amor. O senhor Jonas, ele tem uma frase, e você deve conhecer, e provavelmente Deus já te aproximou da Canção Nova, não é à toa que você está aqui. Ele diz, quem não adorar não vai aguentar. Então, meus irmãos, esse é um convite, e é um convite de extrema urgência, né? Sermos adoradores em espírito e em verdade. E deixa eu dar uma dica para você, que é algo que para mim precisou ser desconstruído para eu poder me apropriar. Para eu adorar, eu não preciso necessariamente ter um momento, ter tempo, ter um lugar especial. É onde você estiver, tá? Principalmente nesses tempos onde as igrejas estão fechadas, onde os sacrários estão recolhidos, onde nós estamos privados desse contato com a Eucaristia, a nossa sede será maior. E Deus conhece o nosso coração. Então, o convite de ser adorador em espírito e em verdade é para o dia de hoje e é urgente. É colocar as ansiedades, os medos, as angústias, os seus, os da sua casa, né? Todo o temor que temos, e é muito próprio nosso, é a nossa humanidade, nós não vamos negar. Assim como os santos, assim como a Virgem Maria não negou a sua humanidade diante do projeto de Deus, nós não vamos negar a nossa humanidade, mas nós temos que apresentá-la humildemente. E quanto mais nós nos abaixarmos, reconhecermos a nossa pequenez diante de Deus, mais Ele fará maravilhas em nós. Amém. Pode rezar, ó. Vamos rezar? Vamos rezar. Então, feche os seus olhos. E você pode colocar a mão no seu coração
E vamos dizer assim: Senhor Jesus, essa noite eu me apresento com todas as minhas incoerências, meus pecados e a turbulência dos meus pensamentos. Vem hoje com teu Espírito Santo povoar a minha imaginação, a minha afetividade. Toma todos os meus projetos, os meus planos e vem fazer a tua vontade. Todas as resistências que eu tenho, eu te apresento, Senhor, neste dia, nesta hora, a hora oportuna, que eu sei que tu estás diante de mim e eu te acolho e sou acolhida no teu coração. Você, meu irmão, minha irmã, em sua casa, não tenha resistência. Vá orando na língua dos anjos, permita que o Senhor te visite o teu coração, te batize no Espírito Santo, te dê uma nova forma de orar nessa noite. E por meio desses sons ininteligíveis, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós em nossas necessidades. Vá se colocando diante de Deus, porque Ele sabe mais de nós do que nós mesmos conhecemos. E o Senhor coloca no meu coração muitas pessoas que se culpam porque acham que não estão sendo confiantes diante de Deus. E a palavra que o Senhor me diz é: não se culpe, não vos tortureis em vossos corações. O Senhor te conhece, meu irmão, minha irmã, e Ele visita a tua realidade essa noite. Ele é contigo. O Senhor visita uma mulher grávida que tem estado muito triste diante de tudo que estamos vivendo. Coloque a mão no seu ventre e diga: Senhor Jesus, o meu filho é teu, a vida dele te pertence. E todos nós hoje somos chamados a fazer essa entrega. Entrega os teus filhos, entrega o teu marido. Essa noite, Senhor Jesus, eu te entrego a minha família. Que tu possas, Senhor Jesus, tê-los em tuas mãos, no teu coração, dentro, protegidos em tuas mãos. E que você possa fazer essa oração de entrega. Senhor, a minha vida te pertence, a vida dos meus familiares, a vida de todas as pessoas que se recomendaram às orações, todos aqueles que estão aflitos. Nós te entregamos, Senhor. Estamos em tuas mãos. A palavra que acompanha esse momento de oração está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, e diz assim: portanto, deixando a mentira, que cada um diga a verdade a seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Podeis irar-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, que trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. De vossa boca não saia nenhuma palavra maliciosa, mas somente palavras boas, capazes de edificar e fazer bem a quem ouve. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus,
com o qual fostes marcados para o dia da redenção. Desapareça do meio de vós todo amargor e exaltação, toda ira e gritaria, ultrajes e toda espécie de maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, pelas direções que tu nos destes hoje no grupo. Que tu possa, Senhor, visitar cada um, cada uma, cada família. Que o Senhor possa restaurar a confiança, devolver o equilíbrio, devolver a confiança. Assim como o Senhor nos deu nessa palavra inspirada para o dia de hoje, que não entristeçamos o Espírito Santo. E ele nos fala isso, viver a verdade, mudar os velhos hábitos, né? Não falar mal do outro, seja bondoso, seja caridosos e não manchar aquilo que Deus fez em nós para a sua obra de ressurreição. Deus nos fez para a sua obra de ressurreição. Está no projeto dele, né? Se nós estamos buscando, muito mais ele tem buscado nossa salvação, a nossa alegria, o nosso equilíbrio. E esse equilíbrio tem que começar do interior para o exterior. Né? Que comece em nós, nos nossos pensamentos, nos nossos afetos, naquilo que temos apego, o equilíbrio. Deus nos convida ao equilíbrio. E tem uma coisa, viu? Deixando a mentira, cada um falar a verdade. Nada de gritaria, ira, ultraje, nem espécie de maldade. Meu irmão, só digo para você uma coisa. Como é que você está nas redes sociais? O que é que você tem postado? Como é que você tem reagido? É preciso que nós convertamos as nossas redes sociais. Está aqui, ó. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu pertenço a esse grupo, pertenço àquele. Aí Paulo diz, unção de Apolo, unção de Cefas, eu sou de Cristo. Está brigando pelo Facebook? Está brigando pelo Instagram? Converte, irmão. Passou essa época. Desapareça do meio de vós. Pelo contrário, sede bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Eu era uma porcaria, sem vergonha, Deus me perdoou. Perdoa os outros também. Pai de confusão. Pai de arrumar treta. Sai de treta das coisas do Facebook. Converte as mídias sociais. Eu sou de Cristo. Diga você, eu sou de Cristo. Pronto, eu sou de Cristo. Não deis lugar ao diabo, que é o divisor, que é o pai da mentira. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, irmãos, a gente chega aqui ao fim do grupo Combatentes de hoje, com um estudo de 15 minutos, que é para ser meia hora. Muito obrigada pela sua paciência. A gente vai encerrando aqui, logo mais a gente vai estar postando o grupo também no YouTube. A gente tem um canal chamado Aos Olhos da Fé, eu vou colocar aqui rapidamente, para que, se você desejar, você pode entrar lá, e aí você pode acompanhar também os estudos bíblicos que a gente tem feito até agora, estão todos salvos lá no canal. Você pode entrar, você pode, não só pode como deve, né? Se inscrever e pode também divulgar. É mais uma forma que a gente tem para fazer o nosso apostolado chegar, né? Como eu tenho brincado no estudo bíblico, aos 4 cantos do mundo. A gente chegou até agora na metade do primeiro canto. Né? Então tem chão para a gente andar ainda. Vamos junto.
Essa semana vai sair, né, eu tenho prometido, mas dessa vez vai rolar, vai sair o primeiro episódio, tá? Da nossa formação específica sobre fé católica, chamada Símbolo da Fé. Vão ser uns 15 episódios sobre o símbolo da fé. Hoje sai o primeiro, hoje na semana sai o primeiro. Essa semana sai o primeiro episódio, vai sair 2 episódios por semana. Detalhe, esse material só vai estar disponível no YouTube, eu só vou divulgar no Face. Quando sair o primeiro episódio, eu divulgo no Face, mas para assistir tem que ir lá no YouTube. Então você já pode dar uma entradinha lá, se inscrever e nos acompanhar, tá bom? Deus abençoe. Quem veio pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Volte outras vezes. Quem já veio sempre, continua vindo. Quem faltou, vem na próxima. Amém. Quem faltou. Que você venha, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a ruminar tudo isso que nós falamos e rezamos ao longo desse encontro. O nosso convite desta noite, equilíbrio, e que comece pelo nosso interior, pelos nossos pensamentos, pelos nossos afetos. Que Deus te abençoe, beijos, saudade de vocês. Como dizia aquela moça da paróquia, né? Seja bem-vindo, Lelê. Corta. Gente, um abraço. Deus abençoe. Até terça. Até amanhã, para quem está no estudo bíblico, 14 horas. Amanhã. Quem não, terça-feira, combatentes. Tamo junto. Até mais. Tchau.